Bom, já vou dando início aqui à nossa aula, da continuação da aula de terça-feira. Vamos começar a dar uma lida aqui nesse parágrafo, né? Boa noite, Silvia. E aí a gente vai comentando. Então, vocês... Boa noite. Vocês ficam livres aí para fazer algum apontamento, se vocês quiserem, tá? Só abrir o microfone e a gente vai interagir. Então, vamos ler aqui onde a gente parou, embora eu tenha lido um trecho já aqui anterior, a gente fez uns apontamentos, eu vou ler novamente. No tempo do paganismo, afora talvez um sentido de gratidão. As pessoas adoravam tudo aquilo que parecesse poder aniquilá-las, e começaram a atribuir a tais coisas o poder da divindade. À medida que a consciência humana evoluiu, apareceu a ideia de um Deus único, mas, aparentemente, o homem não estava preparado para perceber Deus como realmente é. E assim encontramos um tipo estranho de Deus na escritura hebraica. Assim como sabemos que o Sol, a Lua e as estrelas não são Deus, sabemos hoje que Jeová, o Deus da ira e da vingança, não é Deus. Então, o que ele quer trazer aqui? Que são as crenças. A crença que a divindade, né, que Deus, ele tem os pares e opostos. Então, da mesma forma que Deus, ele te recompensa, é o mesmo Deus que te pune. Né? E isso foi passando de geração para geração, e a religião, né, foi afirmando isso cada vez mais. Então, nós entramos aí num condicionamento, que é muito forte esse condicionamento religioso. Né? E aqui ele fala que as pessoas têm essa crença que Deus vai fazer alguma coisa em relação a punir os seus inimigos. Né? Então, esse primeiro trecho aqui em cima, né, o sentido de gratidão, né, que elas adoravam, que parecesse poder aniquilá-las. Então, é um Deus que ele tem ali um poder que ultrapassa, né, o entendimento delas, e no sentido de, se alguém faz alguma coisa, é Deus que vai punir. Não que é uma lei natural aqui de você agir e, através da sua ação, você tem sua reação. Né? Então, isso já vem passando aí de muito, muito tempo, vem passando de geração para geração. E ainda hoje, até nos dias de hoje, a gente encontra esse equívoco, né? Que a punição aí de Deus para os homens maus. Né? E o que é um homem mau, né? Assim como o que é um homem bom. E aí, nesse Velho Testamento, é colocado a lei, né, que é a lei de Moisés, que a gente vai ler aqui, que é a lei do karma. E Moisés, ele faz as leis, né, acredito que ele deva ter recebido isso como inspiração, no sentido de manter uma certa ordem social. Né? Então, as pessoas elas precisavam de umas regras para mantê-las no eixo. Porque elas não conseguiam ter ainda esse desdobramento de consciência que, naturalmente, não se deveria matar ou fazer qualquer outra coisa, né, que não esteja atrelado ao amor, né, à integridade. Então, essas leis, elas foram dadas naquela época, né, de acordo com a consciência que tinha naquela época, justamente para colocar ali umas regras. E mesmo assim, ainda não foi o suficiente, né? Ler mais um trechinho aqui. Assim como sabemos que o Sol, a Lua e as estrelas não são Deus, sabemos hoje que Jeová, o Deus da ira e da vingança, não é Deus. Então, é o Deus dos pares e opostos. Então, se a gente vai para o sentido da consciência, a consciência não tem pares e opostos, ela nem conhece isso. Né? Tudo que é real não está dentro de pares e opostos. O Deus do Velho Testamento não é Deus, é a lei de karma. É a lei que diz que o que você semear, colherá. Então, é só ação e reação. Então, lembra que a gente comentou aqui da roda de Sansara. A roda de Sansara é isso. Então, à medida que eu faço a roda girar, cada ação gira a roda. E aí, de acordo com a ação que eu fiz, essa roda girando,
ela vai corresponder àquilo que eu fiz ela girar. É a lei que diz que, se fizermos o bem virá até nós. Por outro lado, se fizermos o mal, este recairá sobre nós. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa definição não corresponde ao que é Deus. É a lei kármica que foi reconhecida como Deus. Então, se o coração ali está, né, contaminado, está, né, com ira, ele só vai colher a mesma coisa que ele está emitindo. E isso tem muito a ver com a questão das pessoas que vêm até nós, né, falar sobre escassez, a miséria na mente. É basicamente isso aqui também. Em qual sentido? No sentido que se eu estou projetando carência, é isso que eu vou receber. Né? Então, um dos maiores questionamentos é por que a vida financeira não flui, a vida de relacionamento não flui, porque eu estou entregando isso. Se eu estou entregando isso, é natural que isso também vai voltar. Né? Porque o sistema aqui, ele é assim. Né? Ele gira nesse sentido. Tá? Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa definição não corresponde ao que é Deus. É a lei kármica que foi reconhecida como Deus. Então, as pessoas atrelam a lei do karma como se fosse a recompensa ou a punição de Deus. Né? Isso também tem a ver, agora que eu estou lembrando, a questão do merecimento. Né? As pessoas falam, eu não me sinto merecida. Se você se sente merecido hoje, amanhã você não vai se sentir merecido. Então, o merecimento está numa manipulação de Deus. Tá? A lei nunca foi Deus. Como João nos esclareceu ao revelar que a lei foi nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vêm de Jesus Cristo. Então, Jesus, na sua vinda, ele faz aí uma mudança de paradigma, né? Ele rompe ali um sistema já, né, condicionado, arcaico, e ele vem para revelar que é dentro, né? Não é fora. A graça, ela já é nossa. É algo natural, é o que eu sou. Né? E eu não preciso de leis para acessar ela. Porque ela é o que é. Aí está a grande diferença entre a graça e verdade de Jesus Cristo e a lei de Moisés. Então, se eu tenho que seguir leis, eu estou ainda identificado com um sistema ilusório de dualidade, e eu tenho que estar sempre olhando para essa dualidade para ver se eu não vou ser corrompido. Se eu estou num sistema da verdade, num sistema unificado, num sistema reconhecido do Filho de Deus, eu não sou tentado por essas coisas do mundo. Ok? Então, aí é que tem a confusão, né? Das pessoas. Elas precisam se lembrar sempre, né, das leis para não cometer os atos. Quando, na verdade, a sua natureza, ela é o oposto disso. Ela é só amor. Né? E aí a gente está falando de integridade de princípios, que é uma frase muito boa. Quem vive por regras, não vive por princípios. Tá? Há um mundo de diferenças entre lei kármica e Deus. E embora seja necessário que todos conheçam e compreendam a lei kármica, então olha só, ele não anula você entender das leis. Né? Elas estão aqui justamente para manter uma certa ordem, né? Porque ainda há consciências que precisam dessa lei. Tá? Embora seja necessário que todos conheçam e compreendam a lei kármica, é também necessidade vital que ultrapassemos essa velha lei, rumo ao reino da graça. Então eu tenho que abandonar os pares e opostos. Eu tenho que começar a viver por princípios, né? Não mais por regras. Nunca conseguiremos esse objetivo violando a lei de karma, mas compreendendo seu lugar e significado em nossa vida. Então, olha só, eu entro numa harmonia com essa lei, porque é aquilo que a gente conversou. Enquanto a gente não faz a transição, que é um processo gradual, eu estou aqui ainda
sujeito a essas leis. Então, eu tenho que o tempo todo estar para a lei do Dharma. Então, eu começo ali a fazer o karma maduro e começo a fazer uma vida dármica que vai aí limpando, né, alguns resíduos que eu tenho aí de equívocos de outras experiências que geraram karmas. E quem é que te ergue? Só o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder, né, para fazer isso sozinho. Os 10 mandamentos com que estamos familiarizados são parte dessa lei. Por exemplo, vejamos a ordem: honrar o pai e a mãe. Alguém chamaria essa ordem de ensinamento espiritual? Por quê? Porque é algo intrínseco, deveria ser algo natural, não deveria ser algo, né, a ser lembrado ou ser imposto. Já deveríamos nascer sob esse ponto de vista, né? Sobre essa percepção. Qualquer um que tenha sido tocado pelo Espírito de Deus, mesmo no mais leve grau, seria incapaz de fazer outra coisa senão honrar o pai e a mãe, e amar seu próximo como a si mesmo. Teria existido alguém que tivesse a pretensão, mesmo em sonho, de dizer a Jesus Cristo ou a João de Patmos, ou Buda ou Lao Tse, para honrar o pai e a mãe e amar os inimigos como a si próprio? Poderá alguém que tenha sido tocado pelo Espírito de Deus ter manifestado intolerância, parcialidade ou preconceito contra raças ou religiões? Então, é isso que ele quer dizer. Que quando eu tenho contato ali espiritual, discernimento espiritual, eu não preciso ser lembrado disso. Isso é uma manifestação natural, né, que vem de dentro para fora a partir de uma consciência que já entende, compreende que isso é algo, né, é inato, não é desenvolvido. Mas, enfim, né, a gente respeita aí os desdobramentos de cada um. Essas leis são para os seres humanos que ainda não alcançaram o estado mais alto como humanos. Então, mesmo como humano, você vai se aprimorando, então você vai subindo aí uns degraus, né? Mas estão em estado de consciência tão baixo que ainda precisam ser lembrados de que não podem cobiçar a propriedade do vizinho, sua mulher, sua terra. Houve, de fato, nos primórdios da humanidade, a necessidade da lei. Quando era necessário que nos dissessem como agir uns com os outros. Se, porém, continuarmos nesse estágio, nosso caminhar com a liberdade espiritual será muito lento. Então, o ser ali, o ser humano, ele tem ali não vou dizer uma obrigação, né? Mas por uma questão de evolução, de querer evoluir, se aprimorar a cada dia, né? Para que um dia ele supere essas leis e passe a viver ali pelo espírito, né? Não mais aqui se identificando com leis humanas. Todos os que estão na Terra, um dia estarão no céu. Ou seja, é garantido. Todo mundo poderá um dia se elevar acima da doença e do pecado mortal e aceitar a herança de sua filiação divina. Mas ninguém poderá fazê-lo vivendo sob a lei e nem aprendendo a ser um bom ser humano. Eu tenho que abrir mão aqui, né, dos pares opostos e da identificação com o mundo. Essa tarefa não poderá ser levada a cabo apenas por alguma forma humana de adoração. Então, aí não são as estátuas, as imagens, né, as idolatrias que os humanos gostam de fazer, né? Nem pelo fato de alguém se tornar honesto e ético, porque a consciência vai muito mais do que isso. Esses são apenas as primeiras etapas. Então, veja o que ele quer dizer aqui. Que você começa a fazer a correção a partir desse lugar, né? Então, se eu já entendi, compreendi, né, que lesar o outro em benefício próprio, mesmo que seja algo
no meu entendimento, né, isso não vai prejudicar muito pela minha percepção, eu não vou estar fazendo um processo realmente íntegro, né? E aí eu começo a corrigir essas percepções equivocadas aos poucos, para que eu consiga dar uma limpada e depois eu permanecer totalmente na consciência, né? No espírito, e assim manifestar o que é do espírito, né? Não mais pelo ego. Deixando nossos desejos carnais, mortais, egoísticos, apenas provamos que estamos progredindo rumo a um estágio mais alto de humanidade. Por fim, virá o dia em que de fato atingiremos a realização do Espírito de Deus que habita em nós, quando estaremos face a face com Ele, quando Ele tocará nosso ombro, nossa cabeça ou nosso coração, quando de um modo ou de outro Ele anunciará a sua presença. Então ele está dizendo o seguinte: é tudo gradual, né? É um caminhar. Não existe fórmula mágica. E você pode começar isso numa experiência e terminar numa outra, ou começar em várias, né, passando por inúmeras experiências até que você chega numa única experiência e de fato você faz aí a autorrealização. E aí você chega nesse lugar. Então, ele está dizendo que é um caminho a ser percorrido. E essa consciência ela vai se desdobrando aos poucos à medida que você vai permitindo, né, se aprimorar. Vanessa, Oi, pode perguntar? pode, claro. Ou quer que espera um pouquinho? Não, pode perguntar, não tem problema não. É assim, eu estava até vendo sobre a alquimia da consciência, né? Que é o que você Uhum, comentou, né? Como, como aproveitar o espírito para potencializar essa limpeza? uhum. Que é isso que De- eu tenho praticado até, e eu estou sentindo uma evolução muito grande, né? Então, Sim, porque assim, a gente lê umas coisas que são muito lindas, entendeu? São sim. maravilhosas, Uhum, assim, e a nossa mente adora coisa linda. Só que uhum. a prática aqui, você vê que ninguém fala, tá todo mundo quietinho e ninguém sabe o que realmente cada um passa, né? Sim. Mas qual que é a sua experiência? Qual que é os seus rituais que você deve Uhum, ter? Você deve ter. uhum. Eu acho que isso Sim. que é legal compartilhar para, Uhum, porque a sua caminhada é diferente uhum. da minha, mas eu posso aproveitar alguma Sim, coisa sua, sim, entendeu? sim, Como sim, também podem aproveitar a minha caminhada, mas cada um vai ter o seu caminho, que vai chegar no ponto. sim, Agora, como é que vai ser, sim, ninguém sabe. sim. Olha, esse caminho, ah, tem dois tipos aí de estudantes. Tem um estudante ele traz um romantismo, né, pro espiritual, então ele romantiza a espiritualidade, e isso ele perde um pouco na questão da praticidade e de ver realmente a espiritualidade como ela é. Então, o que é esse romantismo? É justamente isso que você falou. Ele só quer ver a beleza do texto, né? Então, ele se... E realmente, tem umas passagens do jogo que são muito bonitas, né? Somente quando ele traz aquela forma de oração que você faz internamente com Deus, né? Com o Espírito, que te leva até para uma meditação. Se você olhar aqui para aquilo, né, só na contemplação, de achar aquilo bonito, você não vai extrair realmente o que tem ali. Então, você tem que pôr um outro olhar quando você vem para um conteúdo desse. É profundo, né?
Então, você tem dois tipos de estudantes. Você tem um estudante que romantiza, então ele vem para o texto só para dar uma lida, ele vem, ele acha legal, ele compartilha, mas não aprofunda. Então, ele está ganhando ali só um pouco de harmonia, né? Um pouco mais de paz, né? Ele está conseguindo viver o dia a dia e tal, mas ele não está fazendo a transformação interna. Tá? Aí nós temos o outro estudante, o praticante mesmo. Esse é aquele que tem a devoção para o caminho. E o que é essa devoção? Ele tem uma vontade genuína interna, é uma sinceridade em conhecer de fato o que é isso. Então, ele cria um movimento interno, ele faz um movimento interno de se abrir para isso. Quando ele faz esse movimento interno, o espírito reconhece. Então, aí começa realmente a transformação, porque aí o espírito ele teve uma oportunidade ali de te trazer o que você precisa. E isso vem de encontro com quanto de comprometimento você tem. Então, você tem que realmente estudar isso todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Então, você consome esse conteúdo todos os dias. Você medita, pode ser na contemplativa ou na palavra, não importa. Você ora também todos os dias. E você se observa a todo momento. E você observa também os seus pensamentos, o que passa pela mente. Então, é um conjunto de coisas, né? Não é só eu sentar 5 minutos, li uma frase, achei aquela frase bonita, tal. Não. Existe aí, sim, um comprometimento e uma devoção, aonde você abre mão de outras coisas na sua vida para fazer isso. Então, isso é uma prioridade para você. Claro, você vai ter sua vida, você vai viver, vai trabalhar, você tem família, tem esposa, marido e tal, filho. Não é disso que nós estamos falando, de você deixar esse campo de lado. Não é isso. Mas todos os momentos que tem de lazer, momentos assim de brecha, você se dedica a isso. Então, você mergulha realmente nesse conteúdo e você descansa em pequenos trechos, né? Então, por exemplo, por que tem pessoas que leem 10 vezes a mesma obra e elas não conseguem compreender? Eu conheço gente que leu 10 vezes o Caminho Infinito. Você precisa ler 10 vezes o Caminho Infinito? Eu deixo uma pergunta aqui. Você precisa ler 10 vezes? Se eu preciso, No geral, você acha que todo eu estudante acho precisa ler que 10 vezes? 10 é pouco. Por quê? 10 é pouco. Porque conforme você sobe o seu nível de consciência, você vai interpretar aquilo de uma outra forma. Ok. 10 é pouco. Uhum. Pra mim, tá? 10 é Tá. pouco. Porque conforme o seu desdobramento, aquilo que você viu é outra coisa. Concordo. Como você tem desdobramentos de consciência constantemente, você vai olhar para determinados trechos e vai ver outro perfil. Mas aí eu vou um pouco mais além. Quem é que está lendo a obra? Então, é que. Quem é que Para tá quem que lendo? você está trazendo o conhecimento? Se você é só consciência, você é o Espírito Santo, né? Então, Ô Arthur, você consegue aumentar o seu volume aí para a Silvia e para a Elaine te escutar? vê se tá melhor agora. Melhorou, Tá. melhorou, tá? Que aí elas querem escutar o que você está falando. Ah, desculpa. Não, agora melhorou bastante. Então, o que eu quero trazer para você é o seguinte, tá? Assim, ó. Isso daqui é consciência. Essa obra é uma consciência. Todas as obras do João é a consciência. Quem trouxe o conteúdo? A consciência. Ok?
Quando eu estou lendo a obra aqui, eu estou adquirindo conhecimento no sentido de dissolver uma ignorância. É um véu. Isso daqui é uma chave. Isso aqui vai abrir uma porta. É a porta para a consciência. É a porta para Deus. Mas isso aqui não vai te levar para Deus. Isso aqui não vai fazer você realizar Deus. Isso aqui não vai fazer você conhecer Deus corretamente. Sou eu que estou falando? Não. Joel fala isso. Isso aqui é só um meio. Quando eu começo a ler isso aqui, a princípio é o personagem que está lendo. A consciência identificada com o personagem que está lendo. Porque precisa disso aqui. Mas vai chegar um ponto, e a gente não sabe quando e como, e também não interessa, a gente tem que apenas entregar, que lá na frente eu vou ter que abandonar tudo isso aqui. Por quê? Porque Deus é sentir. Você tem que transcender a mente. Porque quem está consumindo isso aqui ainda é a mente. Então ela tenta racionalizar o que está sendo lido. Ela tenta interpretar, julgar. Ela dá significado para aquilo que está lendo. Tá? Se você está lendo uma obra dessa pela primeira vez e você dá espaço para o espírito trazer a interpretação, você não precisa ler 10 vezes. Pode ser que 3 vezes para você já está bom. E aí você sobe o nível. Aí o que você faz? Sobe o teto. Vai para uma outra obra. E pega outra. E pega outra. Quando for oportuno para você, no sentido espiritual, o que o espírito vai fazer? Ele vai te pegar e vai fazer você voltar para uma determinada obra, para você trazer um outro olhar para aquela obra. Não se preocupe, porque ele faz isso. Então, o que eu quero dizer é, conhecer Deus, acessar Deus, realizar Deus, é a partir de um ponto de sentimento onde eu acesso a verdade ali, mas pelo espírito, não pela mente. Então, nós estamos aqui lendo uma consciência que sabe o que está lendo e que conhece isso aqui, porque isso aqui veio dela. Então, eu estou entregando aqui para a consciência algo que ela já sabe, só que ela esqueceu. Entendeu? Eu, consciência, identificada aqui, esqueci disso aqui. Então, isso aqui é uma Agora, chave para a lembrança. Diga. agora, essa busca insaciável por conhecimento não é uma fuga? Pode ser. Pode ser sim. Porque assim, a mente adora fugir, porque assim, ó, a gente, ó, por exemplo, a teoria é lindo. Fechou aqui, abriu a porta, cruzou com o vizinho, que não gosta do vizinho, o ego já vem. Puf! E eu sinto, hoje eu tô muito perceptível a mim mesmo, o negócio falou. Você tem que se observar. E nossa, eu tô super sensível comigo, que eu percebo o meu ego me dominando. Eu Uhum. venho aqui no meu quarto, medito, coisa mais linda do mundo. Fico em paz, já cancelei pensamento, cancelei sentimento, pego minhas sombrinhas, chamo para conversar, trago o Espírito Santo, que é para Uhum. que é para fazer essa alquimia, porque a energia não, ela não é limpa, como é que fala? Ela se transforma, a água se transforma em vapor, você não limpa. Essa limpeza é uma coisa um pouco gourmet, tá? A Sim. energia é transformada. Então, Uhum. essa sombra que é uma coisa, digamos, negativa, ela vai se Uhum. transformar em luz. Uhum. Eu faço isso coisa mais linda no meu quarto. Saiu na rua, cruzei com não sei quem ali que eu não gosto, eu sinto o meu ego. Eu sinto ele me Uhum. invadindo. Hoje eu sinto, Uhum. hoje eu nem sabia, antes eu nem sabia disso. Sim. Então, então é, acho que a grande dificuldade é você, com 5 sentidos na rua, ser do mundo, estar no mundo e não ser do mundo. Uhum. A minha O que que... dificuldade, tá? Sim, eu acho que é de muita gente, né?
Porque quando entra nesse caminho, o que, que o ego faz? Ele quer se fortalecer através desses conteúdos. É isso que está acontecendo com você. Então, ele pega esse conteúdo e ele usa isso contra você. Então, é meio que ele está se alimentando, está se fortalecendo através desse conteúdo. Então, é uma manipulação. Porque, assim, aqui tudo é perdão. E todo o processo aqui só pode ser feito através do irmão. Então, fazer o processo sozinho, né, não vai te fazer levar a compreender que só existe um ser, que todos são conectados. Então, não tem o vizinho, né? O vizinho é você. Então, o ego, ele usa essa parte aí de repulsão, que o mundo é mal, o mundo é ruim, mas aqui dentro tá tudo bem, entendeu? Então, é realmente um processo de proteção que ele está fazendo. Então, ele pega o conteúdo, eu tô super espiritualizado aqui agora eu tô muito bem, tô feliz, tal. Aí, quando eu vou para a realidade relativa, que aí eu vou ver realmente todas as distorções que existem desse lugar, aí é um conflito. Ele não quer olhar para isso. E foi ele mesmo que projetou isso. Então, ele faz você usar esse conteúdo como fuga. E aí você fica nesse lugarzinho confortável, gostosinho, né? Quando, na É verdade, tipo, você deveria estar é tipo ultrapassando assim, essa mente. é tipo assim, é que não é tão simples assim. Eu acho que não é uma bipolaridade. Ah, você vai. Não, não, É uma não. Não, coisa. É não é. gradual. É Não, gradual. sim, sim. Ó, se você pegar. Ó, se eu pegar o Arthur que eu era, Uhum, rapaz. Meu uhum. Deus. Eu era um. Ó, eu tenho 2 metros de altura. Uhum. Eu era um Hulk de raiva na rua. Entendi. Sim. Era um monstro por dentro. E eu consegui enxergar isso. Uhum. Eu tô conseguindo transmutar, mas aí eu tava vendo hoje o vídeo lá do Hélio, que ele falou, você vai pegar Uhum. farinha, você vai pegar farinha e vai moer uma vez. Aí você vai pegar de novo, Uhum. vai moer de novo. Você vai Sim. moer, cada um vai moer, tem um que vai moer 10, outro vai moer 1.000, outro vai moer 5.000, outro vai moer 10.000, ninguém sabe. Sim. Só que Sim. você vai moer para quê? Para essa energia se Uhum. transformar em luz, mas é muito devagar. Então, assim, eu não vejo dessa forma que você falou, assim. O que eu vejo é que eu já estou conseguindo me ver, que já é uma coisa diferente, Uhum. e estou conseguindo diminuir as sombras, que Uhum. eram muito fortes. Uhum. Você está colocando luz através da compreensão. Então você está sabendo que existem dois seres aí. Existem ainda dois seres e você consegue ver os dois seres. O ser ainda que está em transição, que está se dissolvendo aos poucos, e para o ser real. Então, quem está te puxando de verdade é o espírito. Ele está fazendo esse movimento com você. Porque você está num processo de morte. Você está morrendo para renascer. Exato, E, aí, exatamente isso. e quem está Exatamente isso. fazendo isso é o espírito, mas você está dando disponibilidade para isso. Total, Porque, total. porque quem dá disponibilidade é a consciência identificada. Então, ela se abre para que isso acontecer. E por que, que não acontece de uma vez só? Porque senão você colapsa. Porque é tanta coisa que a mente não aguenta. Então, ou ela te coloca para dormir de vez, né? Você entra em coma ali, ou você morre mesmo, né? É Então, por isso que o Hélio porque fala. é porque a energia acumulada durante 40 anos, você tem que dissipar devagar, você vai ter que moer talvez 20. Não tem jeito, Sim, sim, você vai não, ficar não 20, tem. você vai ficar 20 anos limpando. Quem vai se iludir que vai meio que essa bipolaridade, eu tenho que deixar o Uhum. espírito. Cara, esse espírito aí é um negócio que cada um são anos limpando. São anos. Sim, sim, eu Depende de cada concordo com caso. você. Sim, é aquilo que a gente falou, né, nas outras aulas, que Joel traz isso. Provavelmente você já começou a fazer esse movimento numa outra experiência. Para você ter chegado no conteúdo do Joel agora, você não começou agora. Você já começou em outro agora.
Só que agora você está se firmando nisso, né? Agora você está com um novo desdobramento de consciência, né? É, o E que esse... eu, o que eu queria tentar passar para todo mundo, acho que é pouco falar quais são os ritos. Ó, se você fosse um esportista Uhum, de altíssimo nível, você tem rituais, você uhum, tem o seu dia ele é preenchido por o que eu faço agora, o que eu faço agora. Então, por exemplo, quando você está meditando e você está com o Espírito Santo, o que que você pensa, o que que você faz? Eu acho que isso que é legal compartilhar, sabe? E aham, a prática. uhum, Pode ser que eu não, eu não vou conseguir fazer o que você faça, mas vai me dar uhum, outras ideias. Eu sim, não sei se sim, isso vale a pena para esse grupo aqui, sabe? Eu tô dando uma ideia só. aham, sim. Olha, no começo, há 4 anos, 5 anos atrás, eu tinha muito ritual. Hoje eu confesso para você que não tem muito mais como tinha antes, porque como você vai fazendo muitas liberações, a, as projeções de sombra elas vão diminuindo muito, né? Então você vai ganhando aí mais paz e harmonia. Então você não fica tão refém dos rituais, porque aí o seu dia ele já entra num sistema de entrega para o espírito. Então você solta, você não fica controlando. Mas quando eu comecei, eu não saía da cama antes de fazer uma meditação de 10 minutos, pelo menos. Então eu já fazia uma meditação contemplativa e às vezes na palavra para começar o dia. E o meu dia tinha que trabalhar, fazer, né, o que todo mundo faz, mas chegava, por exemplo, 5, 6 horas da tarde, eu já saía do sistema aqui do mundo, e aí eu focava na leitura e nos estudos, né, de vídeos aqui do Joel, junto com as obras dele, e assistia, claro, né, tinha o Hélio, tinha outros conteúdos aqui de pessoas que traziam o Joel, mas durante o dia também parava em alguns momentos para fazer mais meditação. Então, eu chegava a meditar umas 3 horas por dia. E de madrugada também. Porque no início, você começa a fazer. Você tem muita catarse. Né? E essas catarses, elas. Para mim, né? Não sei para outras pessoas, mas elas me acordavam muito às 3 da manhã. Era 3, 3h30, né? Porque você está consumindo isso aqui e o ego sabe o que você está fazendo. Então, ele entra no modo sobrevivência. Então, ele entra no ataque. Então, ele começa a trazer frustração, raiva, medo, né, angústia e outras coisas. E é sombra. Então, eu meditava de madrugada também, provavelmente de 15 a 20 minutos de madrugada. Mas eu tinha aí uma meta que era realmente, tanto é que eu não fiquei focada em ler 10 vezes a mesma obra do Joel. Eu comecei com o Caminho Infinito, e assim que eu fui terminando, já fui engatando em outros. Aí eu consegui ler, acho que 4 obras em 2 meses. E aí foi quando eu cheguei no Trovejar, quando eu cheguei aqui, que foi a quarta obra, foi quando eu realmente entrei ali no processo que eu considero como sendo 40 dias no deserto. Porque foram 40 dias mesmo de catarse profunda. De não comer direito, não dormir, não trabalhar, né? E durou realmente 40 dias. Foi aí onde eu tive o primeiro vislumbre da presença. E aí ganhei produtividade, você sente aí uma ausência de desejos, você não tem mais desejos por nada, você não tem mais preocupação com nada, e você é totalmente guiado ali pelo espírito durante os seus dias, né? E, e não tem, assim, mais questões com ninguém também. É como se você tivesse ali realmente unido a todo mundo. Não vê mais separação. Só que como a gente tem ego, tem resíduo de ego, e o resíduo de ego tem a ver com dores ocultas, se você não faz essa limpeza, esse não reconhecimento, esse vislumbre ele não se sustenta por muito tempo. Então eu fiquei com ele
por uns 2 meses, mais ou menos. E depois voltou ao estado anterior. Claro que ganhou desdobramento de consciência, tá? Mas retornou. E depois eu fui descobrir que não adianta você ficar meditando 1 hora se você não olha para o seu sistema de dor. Se você não olhar para o seu sistema de sombra e não reconhecer o sistema de sombra, ele vai voltar de alguma forma, tá? E ele vai projetar, porque é algo oculto, É, entendeu? exato. Tá? Agora, é, quando você está praticando a presença e você sabe das suas sombras, o que, o que eu faço, né? Eu vou compartilhar, porque é uma coisa empírica, às vezes Uhum. é muito particular, mas acho que vale a pena você Sim, sim. falar e de repente outra pessoa falar, eu faço assim, por exemplo, Uhum. porque Jesus falou que se um ou dois Sim, tiver reunido, o pai tá junto. Então sim, eu tô com sim, ele, eu sou um, ele é o outro, eu sim. tô com ele. Aí eu chamo minhas sombrinhas, várias, Uhum. e falo, vamos conversar aqui, vem cá. E cada hora eu trago elas para dar Uhum. amor, peço pro o Espírito Santo, ele está sobre mim, ele está sobre na minha frente, ele está na minha frente, além de mim, e eu trago essas sombrinhas Uhum. para luz. Uhum. E aí eu Sim, penso nessa, aí eu sinto essa essa energia do Criador, que ela é única, é o único sim, poder, que é a luz. sim, E sim. eu sinto como se eu tivesse, que eu fosse uma, sei lá, uma caixa d'água tivesse sendo preenchido por essa Uhum. energia. E minhas sombras estão Sim, comigo. sim. É o que eu faço. Agora eu Uhum. não sei, é, eu acho que é legal a gente compartilhar um pouquinho também Uhum. dessa Uhum. prática. Não sei se Sim, vocês sim, fazem isso ou não, né? sim. Na verdade, é assim, as sombras, né, que faz parte do sistema inconsciente e tem a ver com o ego, é tudo que a gente nega, né? Então, você negou, você escondeu, né? Porque o ego, ele nunca assume nada, ele não reconhece nada. Então, o maior medo dele é que você assuma que você, por exemplo, sentiu raiva, né? Eu senti medo, senti raiva, senti inveja. Quando você faz o reconhecimento, a única questão é não dar significado para essa sombra, não comprar como culpa. Então, assim, eu reconheço ali, por exemplo, eu projetei uma sombra hoje em alguém, eu senti raiva. Naquele mesmo instante que eu senti raiva, eu reconheço e falo, eu senti raiva hoje. Por quê? Porque a sombra, ela é energia. Se eu não dissipar essa energia, ela se condensa, vira sombra e depois ela vem para manifestação de novo. Ela vai se manifestar em alguém ou em alguma coisa, né? Então, o processo é você conversar com as sombras, até mesmo antigas, não importa se é de 20 anos, 30, não importa. Se você identificar uma sombra lá da infância, conversa com ela. Senta, conversa e afirma e reconhece. Eu senti isso, eu fiquei assim, eu fiquei assim. Mas sem dar peso, sem significado, porque não tem significado. Porque a sombra, ela faz parte do personagem, não do ser real. Então, eu não posso comprar ela como culpa. Porque o que acontece muitas vezes com a sombra é um sistema de culpa. Então, eu me sinto culpada por ter sentido raiva. Pronto, já tem uma sombra e já tem uma crença aí de autopunição. Então, não pode fazer isso, porque quem sentiu raiva, quem sentiu o pesar ali, é o personagem, é o ego, não é o filho de Deus. Mas ele acreditou nisso. É isso que eu estou tentando dizer. Houve aí uma autorização do ser, do filho real de ser, do filho de Deus, acreditar nisso. Então você tem que desacreditar. Então nada mais é do que também uma crença, né? E o sistema de crença, ele não existe para o Espírito Santo. Ele é um sistema de pensamento do ego.
Tanto é que o ego é aquilo que eu acredito ser. É isso. Por isso que a desidentificação é eu não sou o ego, então eu não sou essas crenças. Essa desidentificação ela tem que ser também gradual. Então as sombras, ela é basicamente isso. Não tem segredo, mas ela faz um estrago. Ela faz um estrago considerável na vida, inclusive você pode falecer, entendeu? Por causa de sombra. Porque elas trazem acidentes, elas trazem doença, entendeu? Muitas pessoas se punem através da doença, né? E é um sistema de sombra. Porque a sombra, ela é uma energia. Se você é luz, se você tá com mais luz, isso que é o segredo da atração que foi falado muito por cima. Se você tem sombra, você retrai as coisas. As coisas não Uhum, ficam contigo. uhum. Às vezes a sua mente consciente atrai e depois nada fica contigo. Né? Você vê que tem gente que consegue as coisas, mas as coisas não ficam com ela. Parece que é alguma Sim, coisa que joga pra fora. sim. Então, Se isso você for ver. daí, isso acontece mesmo. Mas por quê? Porque, na verdade, a manifestação aí, ela foi feita pela mente, não foi feita pelo espírito. Então, porque assim, é aquilo que a gente já, acho que a gente conversou, não sei se foi com você, não, foi com o Ricardo. Ele queria falar sobre o poder da mente. A mente tem poder? Sim. O Filho de Deus pode emprestar poder para a mente. Ele pode manifestar, tanto é que faz. Só que não sustenta, porque essa base ela foi manifestada através do ego, das sombras. Então, quando eu manifesto nesse lugar, as coisas são temporárias. Elas não são permanentes. Porque não veio do Espírito, veio Mas, do Filho de Deus identificado, entendeu? mas às vezes, quando criança, você ouviu que você não merecia aquilo. Aquilo ficou um gatilho em você e aquilo virou uma sombra. E Sim, você acreditou, são os e você condicionamentos. acreditou na. Você acreditou Sim, naquilo. sim, sim, acontece. Até os 3 anos de idade, você vai absorvendo, fica latente. Depois dos 3 anos que você já sabe que você é o Arthur, que é a Vanessa, aí eu começo a, a manifestar todos os condicionamentos que eu recebi e depois eu vou adquirindo mais. Então, isso fica oculto, fica meio. Às vezes, a sombra ela ajuda a gente a olhar e a, sabe, fazer um questionamento. Por que isso fica acontecendo tantas vezes? Por que isso aqui se repete? Por que esse padrão aqui acontece? Tá? A sombra, ela, se você souber usar ela a seu favor, ela te beneficia muito, porque elas são apontamentos daquilo que precisa ser colocado luz. E elas não vêm à toa, é um sistema que ele é realmente, que nem aqui a questão da lei do karma, é um sistema que ele, se você souber utilizar ele a seu favor, ele te beneficia. Então você fala, opa, hoje tem essa sombra aqui, o que está acontecendo? Por que não dá certo isso aqui? O que eu não estou querendo ver? Que sentimento que eu estou tendo? Se você fizer a pergunta pro consciente, ele te traz, que nem o Joel, né? Quando ele faliu e ele foi, acho que, para Boston, e ele não tinha dinheiro. Ele só tinha, acho que, US$ 200 na época, que foi doação de um amigo, e ele não tinha mais nada. E aí ele pergunta para a consciência, pai, o que está acontecendo se eu sou seu filho? O que está acontecendo para que eu não tenha, né, aqui o necessário? Aquilo era Sempre uma coisa. sombra. Era uma sombra, Sim, sim. Acho que eu lembro desse trecho aí. Sabe uma coisa que eu usei para ajudar a revelar as minhas sombras? Uhum. Arquétipo. Ah, também. Funciona também. Ó, o arquétipo do Hades é muito Uhum. forte. Uhum. É uma cadeira elétrica. Uhum. Você põe. Eu colocava no celular, eu toda hora olhava para ele. Aquilo lá me trouxe várias coisas que eu Uhum. não sabia o que era. Uhum. E me foi revelado assim. Foi Sim, revelado assim, falou, puta, é isso aqui, velho, é isso.
sim, Mano, e eu não sabia. E sim. quando eu desativei essas sombras, a minha vida começou a mudar, porque eu tinha gatilhos no esporte de performance Uhum, que era fuga. uhum, sim, Pura, pura fuga. E eu fiquei anos, eu perdi anos da minha vida nessa fuga, entendi. por causa Ah, de sombra. Só que sim, eu só fui saber disso, não foi no amor, foi na dor. sim, sim. Os arquétipos, eles funcionam, sim. O que eu digo é o seguinte, não tem regras aqui. O que eu acredito na espiritualidade é princípios. O Espírito Santo, ele sempre usa todas as ferramentas a seu favor. Sempre. Então, se na jornada a pessoa precisa, por exemplo, de um Ho oponopono, tá tudo certo, desde que você entregue para o Espírito Santo. Se você precisa ali de uma oração de Miguel Arcanjo por 21 dias, tá tudo certo. Faça e entrega para o Espírito Santo, sabe? Por quê? Porque para cada um é um roteiro e o Espírito Santo sabe utilizar a sua disponibilidade da melhor forma possível. Então, é inteligente, é onisciente, é onipresente. Então, é só a gente ter a consciência de que é o espírito que está fazendo e você entrega. Então, você, por exemplo, você pode, antes de dormir, pedir para o Espírito Santo governar a tua mente durante a noite, fazendo as liberações do inconsciente para você, principalmente em relações à culpa e autopunição. Ele gosta muito de trabalhar de noite, por quê? Porque de noite, no sono profundo, você não tem muita manifestação de ego. É quase que isento o ego ali na noite, porque o personagem está dormindo. Então, você não vai manipular, tá entendendo? Você não vai dar uma fuga ali. Então, você pede para que ele faça essa liberação e traga, através dos sonhos, o que está sendo liberado e ele já vai fazendo as correções. E você vai ver que você vai ter sonho ou com alguém ou com alguma situação e ele vai te trazer. É certeiro. A É liberação certeiro do. isso. Desculpa que você falou, a liberação do quê? Do inconsciente. Ele vai trazer liberação. Hum, Ele libera do inconsciente todas as culpas e autopunições durante a noite. hum. Então, assim, só que ele vai liberando a partir de um lugar que você não tenha reincidência. Por exemplo, vamos falar aqui de doença, né? Que é muito forte. Então, uma pessoa que fez aí uma projeção de uma doença para se autopunir, porque ela se sente culpada, se ele perceber que ele fazendo essa liberação, ela vai criar uma outra doença, ela vai fazer outra doença maior que essa, porque ela acha que não foi o suficiente, ele não faz. Ele espera ela passar pelo processo de cura normal aqui e depois ele trabalha. Porque se ele fizer essa liberação instantânea, pode ser que a pessoa use isso, né, na sua identificação, para se punir mais do que da primeira vez. E isso acontece. Então, não tem gente Nossa. que faz reincidência de câncer? Curou um, beleza, daqui a Uhum, pouco vem outro. É isso, você está entendendo? uhum. Ela ainda não ficou satisfeita com a primeira punição. Então, ela vai lá e faz outro, projeta outro. Ó, pra você ver, é bem louco, porque agora eu comecei a dançar. Eu acho que a Uhum. dança veio para mim agora como se fosse um tratamento da sombra. Sim, a arte e sombras estão ligadas. Mano, mas era um bagulho que eu nunca me imaginei fazendo. E eu acho Uhum. que, como eu tô nessa busca, como a minha sede ela é a que você falou, eu tô envolvido com isso, isso aqui é a prioridade número um na minha vida. Sim. A minha sede é tanta que parece Uhum. que as coisas vão. Vai lá e faz aquilo. É igual você falou, para cada um vai chegar uma ferramenta apropriada. Sim, é isso mesmo. Então, assim, só um apontamento, um conselho também, né? Não dê significado para nada, não julgue nada.
peça para que a verdade seja mostrada em relação àquilo. Porque uma das armadilhas do ego, quando aparece ferramenta, aparece pessoas, conexões, ele vai para o julgamento e fica ali matutando na cabeça. Ai, o que é isso? Será que é bom? Será que é ruim? Será que vai dar certo? Será que não vai? Solta, solta e pede para ver a verdade, porque nós aqui identificados, você pode em algum momento estar com a percepção certa, mas pode estar com a percepção errada. E aí você Ó, só, compromete aí o processo, entendeu? ó, eu tô nessa parada assim que você falou, eu tô numa coisa assim, cara, não sei, cara. Eu não tô nesse julgamento mais, né? Aí, É. tipo, aí conversando lá com as meninas, tipo lá da dança, elas falavam, Aham. né, falando assim, ah, esse cara aí parece que ele já foi casado, tem filho e veio pra cá porque divorciou. Olha o julgamento das pessoas. Sim, Assim, eu sim, é isso aí. respeito, mas eu falei, cara, vocês estão totalmente errados, vocês estão, quase que eu falei, né? É ego, Uhum. assim, é um transbordo pro infinito. Sim, Então, quer sim. dizer, cara, é impressionante isso, né? Hoje que a É. gente tá mais atento, todos os Uhum. cinco sentidos estão sempre te julgando, cara. Sim, é a mente. Então, ela, por isso que aqui no livro o Joel traz, né, transcendendo a mente, né? Nós temos que sair o máximo que você puder dessa mente, dos pensamentos. Que nem uma pessoa me perguntou hoje, qual é a origem dos pensamentos negativos? A mesma do origem do pensamento positivo. Está atrelada a uma mente separada. Porque se você vai para o Espírito Santo, você não julga nem o que é positivo nem o que é negativo. As coisas são, é o que é. Então eu saio desse julgamento, né? É óbvio que entre pensamento negativo e positivo é melhor você ter o positivo, né? Sim, sim. É muito melhor você ter esse tipo de comportamento do que o outro. Mas a ideia é neutralizar a mente o máximo que você puder, em termos de julgamento, porque você sai do campo da forma e aí você não fica refém, escravo dos pares opostos. Porque o que é bom para você pode ser ruim para o outro. E É assim é porque aqui. é porque eu até falei, a minha busca aqui é espiritual, mas ninguém entendeu nada. Não, é o que o Joel falou aqui no começo, né? As pessoas não estão ainda preparadas para esse tipo de Deus, o Deus real, né? O verdadeiro, né? Ainda muita distorção. Mas como diz o curso Milagres, né? A gente respeita a linguagem do outro, né? Por exemplo, eu particularmente não consigo mais ir em velório, né? Fico, velório, para mim não faz mais sentido, né? Mas eu respeito, tá tudo certo, quem precisa passar por esse processo. E aí o Ken Vapinick, do curso Milagres, fala, né? Não é por isso que você vai chegar no velório e vai virar para a pessoa que perdeu o ente querido, ah, relaxa, é só um corpo que tem aí, entendeu? Não tem mais ninguém não, né? Vai ficar saltitando, né? Jogando confete, né? Dizendo, ah, é irreal. Não, 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 gente. A gente respeita aqui a linguagem do outro, sabe? Entendendo que ali ainda tem o seu caminho, tem o seu lugar. Né? E isso é parte também do praticante, desenvolver compaixão. É um caminho, e a gente tem que estar Exato, nesse caminho, exato. né? É a Então, intolerância, a compaixão, paciência, por quê? sim, Com, por quê? Com a sombra dos outros, porque é isso. sim, e é o que aí, você já esteve naquele lugar também, então a gente só passou pelo processo, chegou primeiro que eles, fez primeiro que eles, mas eles vão ter que fazer isso em algum momento. Né? É, E, é e como é que a gente tem compaixão com a sombra dos outros. Eu tô nesse processo ainda que às vezes eu não. toda Nossa senhora. sombra, a maioria delas, você pode resumir ela em pedido de amor. É um pedido de amor. É um pedido de amor de cada pessoa. Ela está com tanto medo que ela ataca. Mas por trás daquele ataque, ou ela está querendo aprender alguma coisa, ou ela está pedindo amor. É isso. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Né? Então, assim, quando eu tô. Todo fala, né? Quando eu tô agressivo, é porque eu quero ser visto, né? Eu quero ser Uhum. olhado.
Eu quero ser reconhecido, né? Então, é um pedido por trás disso, é um pedido de amor. Aí você estende o perdão, porque se nós formos levar que, em última instância, que só existe um, não existem dois, esse ser que está projetando é você. Não tem separação, entendeu? Essa é a mente unificada que Jesus trouxe, né? Quem me vê, vê o Pai que me enviou. Então, assim, não existem dois seres, é um só. Né? Mas isso é uma prática, né? A gente vai praticando isso no dia a dia, de começar a reconhecer o outro como irmão, né? Não como ego, né? Não como personagem, mas como irmão. Então, é só uma questão mais, assim, de prática e de, sabe, de aos poucos ir reconhecendo isso, esse lugar, né? E uma hora se assenta, porque como é o que você não é diferente disso, isso em algum momento vai ser assentado naturalmente. E tem uma questão muito interessante. Boa noite, Daniel. Tem uma questão muito interessante nisso, que quando o irmão vem assim projetar, ele vem com sombra, ele também está fazendo um papel importantíssimo para você, que é fazer você se lembrar de quem você é. Você entendeu? Lembre quem você é nesse papel aí. Né? Quem é você? Então, além de ter essa questão aí de pedido de amor, o pedido de perdão e tal, tem também para nossa parte a lembrança, né, do ser real que eu sou. Então, Agora, é que, é que assim, às vezes você tem que navegar na lei dos homens, de cobrar. uhum, Ó, é uhum, isso que eu tô aprendendo. Antes eu entrava em conflito e saía com algum uhum, sentimento de raiva, de vingança, de perseguição. Hoje não, hoje eu tô tentando cumprir a lei dos homens e sair com um uhum. sentimento. E eu saio com um sentimento neutro. Sim, Porque senão. é, uhum. Porque senão você fica um pouco achando que tudo é amor. Não é assim que funciona. Existem, Não, não, sim, existem as leis dessa dimensão. Você vai fazer cumprir a sim, lei. Mas você não vai sim, ficar com raiva, vingança. Eu tinha muito isso. Meu, o bagulho uhum, virava pessoal. O bagulho virava uhum. pessoal comigo Eu acredito, e eu queria destruir a pessoa. sim, É destruir mesmo, entendeu? Porque eu tinha uhum, raiva eu de, porque acredito, eu tinha raiva de mim. Raiva pra sim, sim, cacete. sim, Aí tocava na minha sombra. Ah, um uhum, abraço, né? Você quer o quê? uhum, Destruir. É ego puro, né? sim, sim. Então, esse apontamento, ele é falado aqui no Provejar mais para frente. O Joel fala disso, né? Ele fala dos personagens, né? Que tudo aqui é um personagem. E quando eu tô aqui no mundo dos homens, né? Eu tô aqui no mundo humano e tal, e eu tô interagindo aqui com outros irmãos que estão equivocados também, né? Estão ali não tanto com desdobramento. A gente tem que saber se posicionar, mas do lado de fora, porque do lado de dentro nada deve mudar. Não tem alteração do lado de dentro. Do lado de dentro eu sei exatamente quem é, mas do lado de fora eu tomo as devidas providências práticas sem colocar emoção, porque a emoção ela cria karma, né? A emoção ela gera mais É isso. karma. Você se liga, né? É isso. Então você já entrou na mente aí de novo, né? Voltada para os pares de opostos, né? A gente comprou uma coisa que irreal, uma coisa que não é verdade, né? É irreal. E você deu realidade para aquilo, quando na verdade só está acontecendo dentro de uma mente, né? É difícil? Cara, é muita prática. A Joel fala, você começa a É praticar difícil. com a operadora do caixa do supermercado. Depois você vem para o campo pessoal, né, familiar, que você tem laços. Porque esse é o lugar mais difícil de você neutralizar, né? O campo pessoal, né?
Se você vai para o campo do estranho ainda, que você não tem que conviver todos os dias, você fica mais fácil para você praticar do que você convive, né, com quem você convive no dia a dia. Mas todos eles estão a serviço aí da sua salvação. Todos eles são a lembrança, eles vão sempre tentar te lembrar de quem você realmente é. E aí é nesse momento que você faz a tal da expiação. Que a expiação nada mais é do que a correção da mente. Então você, nesse momento, você tem uma oportunidade de fazer a correção. Porque se você corrigir esse personagem na tua mente, ele muda. Ele não vai estar mais daquele jeito. Ele não vai te agredir mais. Ele pode continuar agredindo outras pessoas, pode ser ali ainda que no campo da forma ele precisa ainda ter esse comportamento, mas com você, você vai perceber que as coisas vão mudar. E como é que você corrige assim? Qual é a prática que você faz para você corrigir? Então, essa correção é você ir para o espírito e pedir para ele fazer a lembrança de quem você é. Corrigir ali o seu equívoco de ataque, porque veja, se tem alguém me atacando é porque eu estou atacando também. E eu acredito no campo do ataque, eu acredito que o mundo é mal. Eu só ataco porque eu estou me sentindo ameaçado. Então, se eu tenho ataque na minha mente, provavelmente o irmão também vai corresponder ao mesmo ataque, porque as mentes estão compartilhadas. Então, eu peço correção na minha mente daquilo que eu acreditei. Então, é o perdão dos pensamentos equivocados que eu tive, que eu acreditei ter. Então, eu acreditei no ataque. Porque o ego, ele é medo e ataque. O tempo todo, ele é medo e ataque, medo e ataque. Né? Então, ele ataca porque tem medo. Então, o Joel fala, é a lei da autopreservação. Né? Eu preciso me garantir aqui. Então, eu peço para o Espírito Santo corrigir isso na minha mente, né, me fazendo lembrar de quem eu sou e soltar esse equívoco aí, né, estendendo o perdão, tanto para o irmão quanto para mim, de que eu não sou isso e o irmão também não é isso. E ele vai fazer a correção. E você solta. Porque você não tem como corrigir, porque você vai usar o ego para isso. Ok? É a percepção. E a percepção certa só pode vir do espírito, não pode vir do ego. Aí ele corrige isso junto com você e assim, é instantâneo, né? Não tem um processo, né? A gente acha que tem, mas não tem. Uma vez você teve disponibilidade para corrigir isso, ela é feita. Você pode sentir os efeitos depois, de alguns meses depois. Mas ela, na mente, já é corrigida instantaneamente por ele. Porque ele está fora do tempo e espaço, né? Ele só está no agora, né? Tudo bem, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar a aula de hoje? Vai ficar gravada, depois eu mando para vocês. Estou vendo só marcar onde a gente parou aqui. Aqui, ó. Deixa aqui. Mas é isso, é muito bom a gente trazer esses apontamentos, né? Esclarecer aí algumas coisas, que tudo isso está interligado aqui com o Joel, né? Ele fala dessas coisas de forma diferente em várias obras. Então, ele fala disso no Caminho Infinito, aqui, transcendendo, na verdade, como é que fala? Além das palavras e pensamentos, que é muito bom, transformação da consciência também. Mas a gente vai junto, né, da obra, a gente vai explicando, vai detalhando, e vai ganhando, né, um desdobramento de consciência. E a gente acha que nada acontece, mas acontece sim. A consciência já é desdobrada aqui durante a leitura das obras, né, do Joel. Então, gente, deixo com vocês aí uma boa noite, um bom restinho de semana, um bom final de semana.
E terça-feira nós estamos aqui de novo. E a gente vai se comunicando aqui pelo Telegram, tá? Obrigado, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. E até a próxima. Até mais. Tchau. Boa noite.